só o enunciado. Marque a opção em que termo destacado tem função de complemento nominal. Queridos, Pedro e João viajaram. Galera, é claro que são eles. Se foram eles que viajaram, Pedro e João é um sujeito composto. Eu acho que não tem problema nenhum identificar aí a função de sujeito, é quem conjuga o verbo, composto por ter dois núcleos, não é problema nenhum. Não vi Maria, sujeito eu, uma vez que o verbo é vi. O não é o famoso adjunto adverbial de negação. E Maria é sujeito do verbo ver, porque quem vê alguém ou vê alguma coisa. Ver é um verbo transitivo direto. Maria, objeto direto. Fui traído por Maria, se você perceber aí, o sujeito sou eu. E quando eu falo que eu não traí, eu fui traído, perceba que essa frase é uma frase de voz passiva, o sujeito sofre a ação de trair. Eu fui traído e Maria foi a pessoa que traiu. Ou seja, Maria é quem age na voz ativa, na voz passiva. A frase está na voz passiva. E Maria é quem age. É o termo agente. Agente da passiva. Agente da passiva, como o próprio nome diz, é quem age na voz passiva, porque nesse caso o sujeito sofreu a ação de trair. Ele parece ter ódio de João, sujeito. Ele, verbo, é uma locução, né? Parece ter. Ódio é complemento do verbo ter, é objeto direto. E, galera, quem tem ódio de. Galera, objeto é complemento de verbo, só que ódio é um substantivo. Especificamente o substantivo abstrato. Daqui a pouco eu vou falar sobre o substantivo abstrato também. Mas ódio, nesse caso, por ser um substantivo, ou seja, um termo nominal, quem tem ódio de. De João é o termo que completa o nome ódio, é o complemento nominal, é a nossa resposta. Daqui a pouco eu vou dar uma amplitude nisso. Gosto muito de João, gosto, verbo gostar, sujeito eu, implícito. Gostar, transitivo indireto, por pedir complemento com preposição. O muito é uma adjunta adverbial de intensidade. De João, famoso objeto indireto. Beleza, galera? Questão, ó, prática, rápida, muito fácil. O que eu quero falar, que poderia dificultar um pouquinho mais a vida de vocês, é em relação à Companhia do Mestre. Paulo Freire. Tadinho, tem café na testa. São alguns detalhezinhos peculiares do complemento nominal. É claro que quando você for falar em complemento nominal, todo mundo vai procurar nome. E nome é substantivo. Eu nem vou entrar nesses detalhes, mas vale a pena mencionar que o complemento nominal não completa só nome. Ele também pode completar, na verdade ele completa termo nominal, mas ele completa substantivo, que tem que ser abstrato, adjetivo e advérbio. Vou dar um exemplo dele completando adjetivo, dele completando advérbio. E depois eu vou no foco que eu quero. Se eu falo assim, gente, queridos, falar para vocês, eu professor, para vocês alunos, podem me chamar que eu sou útil. Quando eu falo podem me chamar que eu sou útil, eu tenho certeza que um aluno não vai mandar uma mensagem assim, professor, então o senhor pode vir aqui virar a laje na minha casa porque eu estou precisando de ajuda. Quando eu falo nesse contexto professor e aluno, é claro que eu estou fazendo o quê? Pode me procurar que eu vou te ajudar em língua portuguesa. Ah, professor, tem como o senhor vir então aqui me ajudar a fazer uma faxina aqui em casa e tal? O senhor falou que era útil. Galera, quem é útil a alguém, a alguma coisa ou para alguma coisa. O adjetivo útil, ele pede complemento. Agora, amigo, eu estou certo. Se não houver um contexto, concorda comigo que está certo em alguma coisa ou certo de alguma coisa, estou certo disso. O adjetivo certo pede complemento. Entenderam isso? Alguns adjetivos pedem complemento. Quem é útil a, quem está certo de. Então tem que ficar bem. Este produto é nocivo à saúde. Se algo é nocivo é porque faz mal. Se é nocivo a. Olha o adjetivo nocivo pedindo um complemento. Complemento de adjetivo também é complemento nominal. E advérbio? Existem alguns advérbios. Engraçado que advérbio nem é um termo essencial, né? Mas alguns são bem abusados. Aparecem pedindo complemento. Pois é, bem abusado. Como é que funciona? Se eu chego e falo assim... Deixa eu pensar. Eu moro longe. Quando eu falo eu moro longe, se eu falo para o meu amigo que mora aqui,
na rua do lado, ele ia falar, que isso, irmão? Tá maluco? Mora pertinho. Só que ele não tá percebendo que eu tô falando aqui no WhatsApp com uma pessoa com quem eu fiz uma encomenda, e a pessoa vem, pode pegar aqui em casa? Onde é que tu mora? Eu moro em São João de Meriti, eu moro no Meia. Moro em São João de Meriti. Eu falei, ih, cara, eu moro longe. Longe dela. Dele eu moro perto. Traduzindo, percebe que eu tudo preciso de um referência. Se eu uso a palavra longe e a palavra perto, normalmente a gente usa dentro de um contexto. E eu moro naquela rua e eu moro pertinho. Pertinho de você. Entendeu o que eu quero dizer? Longe e perto são advérbios de lugar. E quem mora perto de. Quem mora longe de. Muitas vezes a gente não coloca, porque normalmente a gente está dentro de um contexto. Mas se eu quero falar assim, cara, eu me mudei, agora eu moro pertinho da minha mãe, moro perto da minha mãe. Aí, ó, quem mora perto de. Então, eu moro perto de você é complemento do advérbio perto, é complemento nominal. Beleza? Então lembra, complemento nominal pode completar 3 termos. E eu vou botar aqui o conceito agora para vocês. Ó. Pode completar substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Galera, prestem atenção aí, eu já botei já tudo bonitinho, tudo classificado para ajudar vocês. Ó. Eu necessito de você. Qual é a maldade? Qual é a maldade do complemento nominal? É porque ele é muito parecido com outro termo com o qual vocês estão muito mais identificados, que é o objeto indireto. Mas veja o seguinte, quando eu falo que eu necessito de você, veja que o de você completa o verbo necessitar. Entenderam? Já, olha a frase de baixo, eu tenho necessidade de você. Galera, o verbo aqui é ter. Objeto indireto é complemento de verbo com preposição. Veja que eu falei complemento nominal, é um termo preposicionado. Tá aqui, ó. Preposicionado. Eita, nossa senhora. Deixa eu apagar aqui, vou desistir disso aqui. Vou sublinhar não, vocês estão vendo, né, que é preposicionado, né? Que coisa horrorosa. Fiz besteira aqui também. Como é que eu vou ver? Caneta, beleza. Ele é preposicionado. Mas veja que aqui, ó, ele completa o nome, o substantivo necessidade. Entenderam isso? Tem que tomar cuidado, porque se vocês perceberem é o mesmo termo, de você. E às vezes o termo que completa, galera, objeto completa verbo, necessitar, necessito é verbo. Complemento nominal completa nome, necessidade é um nome. Às vezes a palavra é até parecida, olha pra cá, aqui, ó. Vou sublinhar 2 palavras aqui, ó. Essa e essa. A primeira é gosto, verbo gostar. A segunda é gosto. Veja que são 2 palavras homônimas. São iguais. Mas são homônimas meramente homógrafas, iguais na escrita, mas falando, gosto e gosto. Gosto é verbo, gosto é substantivo. Quem gosta, gosta de. Olha o de português, completando o verbo gostar. Objeto indireto. Agora, quem tem gosto por. Veja que até a preposição é diferente, a regência é diferente. Perceberam? Tem que ter atenção a esse ponto. Para completar, complemento nominal, tem que ter preposição. Fique atento que o objeto indireto também. Aliás, vários termos da língua portuguesa têm preposição. Eu tenho uma aula inteira somente sobre termos preposicionados. Dou uma aula falando de objeto indireto preposicionado, adjunta adverbial, adjunta de nominal, complemento nominal, aposto. Tem muitos termos, todos esses têm exemplo com preposição. Tudo com preposição gera dificuldade de compreensão. Então, fiquem atentos que isso é importante. Primeiro ponto. O segundo ponto sobre complemento nominal que eu quero falar, eu já falei várias coisas. Primeiro, complemento nominal não completa só substantivo, pode completar adjetivo e advérbio. Segundo ponto, complemento nominal se confunde muito com objeto indireto, porque ambos têm preposição. Então fiquem atentos para ver a quem ele está completando. Terceiro ponto, eu falei que termo complemento nominal é um termo preposicionado que completa substantivo abstrato. E aí o problema, não tenho culpa da tua formação. Tô brincando, gente. Na verdade, é uma coisa que eu até entendo os professores fazerem. Rian, eu costumo dar aula para ensino médio, para concurso público. Lá no ensino fundamental, provavelmente você aprendeu que substantivo abstrato é aquilo que você não pode pegar.
é aquilo que você não pode tocar, aquilo que você não pode ver. Conceitos que o professor provavelmente tentou usar para facilitar a tua compreensão, mas isso atrapalha tanto. Porque nesse caso, gente, presta atenção, substantivo abstrato não é aquilo que eu não posso tocar, não é aquilo que eu posso ver. Substantivo abstrato é tudo aquilo que depende de algo ou de alguém para existir. Como assim, Rian, depender? Quer ver? Por exemplo, cadeira é concreto ou abstrato. Você sabe que é concreto, mas às vezes você sabe que é concreto porque ela é palpável. Concreto, mesa, cadeira, camisa. Esquece isso também, que eu posso. Concreto é que eu posso tocar. Esquece. Cadeira depende de alguém para existir? É capaz de você fazer assim. Depende de alguém. Não, você não está entendendo. Antes de ser cadeira, claro, agora virou cadeira, ela existe por si só. A cadeira não depende de ninguém para existir. Entende o que eu quero dizer? Eu vou resumir de uma maneira bem objetiva. São 3 os grupos de substantivos que são abstratos. Vou botar nesse slide aqui. O que é substantivo abstrato? Depende de outros seres para existir. Primeiro, sentimento. É claro que os sentimentos são substantivos abstratos porque depende do homem sentir. Amor, paixão, ódio, raiva, saudade, todo e qualquer sentimento é um substantivo abstrato. Até a palavra sentimento é um substantivo abstrato, porque nesse caso se precisa sentir. Entende? Então depende de algo ou de alguém. E a palavra sentimento também é substantivo abstrato pela segunda regra, porque é um substantivo derivado de verbo. Só existe sentimento se alguém sentir. Só existe amor se alguém amar. Entenderam isso? Então, nesse caso, substantivos derivados de verbo. Olha os exemplos. Limpeza. Só existe limpeza se eu limpar. Estudo. Só existe se eu estudar. Necessidade. Só existe se eu necessitar. Demissão se eu demitir. Perceberam isso? Então tem que ficar bastante atento, porque nesse caso nós também temos casos de substantivos abstratos. E o último caso, substantivos derivados de adjetivos. Por quê? Porque nesse caso, sendo derivado de adjetivo, depende da característica, da pessoa ter a característica. Substantivo derivado de verbo é porque depende da pessoa praticar tal ação. Substantivo derivado de adjetivo depende da pessoa ter determinada característica para existir. Liberdade só existe se a pessoa for livre. Saúde, se a pessoa for saudável. Beleza, se a pessoa for bela. Inteligência, se a pessoa for inteligente. Então, são 3 os grupos substantivos abstratos. É bom você saber por quê. No caso de completar substantivo abstrato, tem mais um detalhezinho. Aí você fala, porra, Ian, mais um detalhe. Você já botou várias informações aí? E tem mais umazinha. E essa talvez seja a mais importante, porque é exatamente o ponto que gera as questões que derrubam uma galera. Amores, complemento nominal, quando completa substantivo abstrato, tem que ser um termo paciente. Como assim, Rian? Tem que estar na voz passiva? Não. Vou explicar de novo. O complemento nominal é um termo paciente, ou seja, um termo que sofre ação. E ainda está complicado. Vou botar primeiro um esquema para depois ir para os exemplos. Está aqui, ó. Completando substantivo abstrato. Se relacionado ao substantivo abstrato, o termo preposicionado for, aqui ó, vou começar aqui embaixo, paciente, ele é complemento nominal. Se for agente, é adjunto adnominal, ou seja, você vai ver o termo, vai ver se ele está relacionado ao substantivo abstrato, tem que ser um termo preposicionado. Se ele estiver relacionado ao substantivo abstrato, pergunta a ele se ele é agente ou paciente. Como assim, Rian? Perguntar a ele? É simples. Vamos ver? Analisou-se a extração da Petrobras. Antes, deixa eu voltar, porque sempre eu faço uma brincadeira que vai te ajudar. Lembra assim, se o termo é agente, ele é adjunto. Lembra, se é agente, adjunto. Vai te ajudar. Se é paciente, aí não tem nada a ver, é complemento nominal. Mas se for agente, é adjunto. Vamos fazer o teste? Analisou-se a extração da Petrobras. Olha embaixo, analisou-se a extração do petróleo. Se você perceber, a estrutura da frase é a mesma, eu só troquei da Petrobras e do petróleo. Agora pensa comigo, o termo da Petrobras, me ajuda. É um termo preposicionado. Primeiro ponto, check. Está ligado à extração. Extração é um substantivo concreto ou abstrato? Me ajuda, vai. Extração é um sentimento? Não. Extração é derivado de verbo? Sim. Só existe extração se eu extrair. Concorda comigo? É um substantivo abstrato. Da Petrobras, me ajuda, galera, a pergunta.
Lembra que eu tenho que ver se é agente ou paciente? Então é muito simples. A pergunta é, a Petrobras extraiu ou ela foi extraída? Ela extraiu. Ela praticou ou sofreu ação? Ela praticou. Ela é agente ou paciente? Ela é agente, ela que extraiu. E lembra, gente, se é agente, é o quê? Fala. Adjunto, adnominal. Agora, na segundo trecho, analisou-se a extração do petróleo. De novo, do petróleo é um termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato. A pergunta é, o petróleo, ele extraiu ou foi extraído? Ele não foi extraído? Ele praticou ou sofreu ação? Sofreu. Ele é agente ou é paciente? Claro que é paciente, claro que é complemento nominal. Entender o que é saber se ele é agente ou paciente? É se o termo pratica ou sofre ação. Na primeira, a Petrobras pratica, ela extrai. Na segunda, o petróleo sofre, ele é extraído. Percebeu? De novo, ó. O insulto ao sultão chateou a todos. O insulto do sultão chateou a todos. Se vocês perceberem, ao sultão e do sultão só muda uma preposição. O de vira a. Mas vejam que os dois estão ligados a insulto. Insulto é um substantivo concreto ou abstrato? É um sentimento? Não. É derivado de verbo? É verbo insultar. E aí, queridos? Ao sultão e do sultão são termos preposicionados ligados ao substantivo abstrato insulto. Ao sultão, me ajuda. Se o insulto é ao sultão, ele insultou ou ele foi insultado? Ele não foi insultado? Se o insulto é do sultão, o insulto é dele, ele insultou. Queridos, ao sultão, ele foi insultado. Ele praticou ou sofreu ação? Ele sofreu. Ele é agente ou paciente? Ele é paciente, por isso que nesse caso eu tenho um complemento nominal. Certo? Veja o próximo caso. O insulto do sultão, se o insulto é dele, ele insultou ou foi insultado? Ele insultou. Ele praticou ou sofreu ação? Ele praticou. Ele é agente ou paciente? Ele é agente. E se ele é agente? Adjunto, adnominal. Ficou claro isso, galera? Tem que passo a passo. Primeiro, é um termo preposicionado? Show. Primeiro, vê se está ligado a um substantivo. Tá, beleza, não é objeto. Se está ligado ao substantivo, tem que ver, é agente ou paciente? Entenderam? Aí você vai ver. Olha o último caso, percebe-se o amor a Deus e o amor de Deus. Se o amor é a Deus, lembrando, o amor é sentimento. A Deus é um termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato do amor. Se o amor é a Deus, Deus ama ou é amado? Amor a Deus, ele recebe o amor, ele é amado. Pratica ou sofre? Sofre. Agente ou paciente? Paciente. Complemento nominal. Agora, se o amor é de Deus, o amor é dele, ele ama, ele pratica a ação, ele é agente, é adjunto adnominal. Beleza, galera? Então, isso aí era um detalhe que eu queria acrescentar à questão, porque às vezes, caraca, cai exatamente assim. Tudo substantivo, tudo preposicionado. Aí o fato de você saber diferenciar se é agente, se é paciente, se o substantivo é concreto ou abstrato. Por isso que eu tinha que acrescentar essa informação, porque a banca, nesse caso, ela foi bem maneira com vocês. Bem tranquila. Porque normalmente a coisa poderia ser um pouquinho mais complicada se eles quisessem focar somente em termos ligados a substantivos. Valeu, galera?